Meus amigos, o futebol e as suas histórias maravilhosas, né? O Pedro vira pivô de uma crise no Flamengo, com todo aquele contexto que vocês já sabem, entra no clássico e decide. A gente já cansou de ver histórias parecidas como essas no futebol. Futebol não é só tática, a gente fala muito de tática aqui no canal, mas esse anímico, esse tempero além, né, que está sempre ali presente no futebol, ele acontece e ele é muito legal, é por isso que a gente gosta do futebol. Mas é claro que teve muita tática nesse jogo, aliás, teve tática até no gol do Pedro. Teve bastante tática ali. A gente vai explorar um pouquinho esse gol de escanteio do Flamengo, que deu a vitória por 1 a 0 ontem contra o Fluminense. Numa atuação que ficou um pouquinho abaixo, a torcida ficou um pouquinho chateada. A gente vai explorar tudo isso no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, para análise pós-jogo de Flamengo 1, Fluminense 0, eu vou obviamente pedir para você deixar o like. Não se esquece do like, tá? É muito importante para engajar o conteúdo, para a gente poder chegar para mais gente. Então, deixe o seu joinha, que é muito importante. Se inscreve no canal também. A gente está chegando quase a 34 mil inscritos aí, já estou mirando os 35. Então, se inscreva para ajudar aqui nosso trabalho. É muito importante, tá, que você se inscreva. E também quero falar para vocês dos cursos do Laboratório do Futebol. Aqui na descrição desse vídeo aqui tem link para alguns cursos do Laboratório do Futebol. Tem o Bola Parada, que é muito interessante, você vai aprender tudo sobre bola parada. Tem o Explorando o Jogo, que também é uma introdução, análise de desempenho, um curso muito legal. Tá? Tem também os Sistemas Táticos, que é um curso muito interessante também. Você vai conhecer tudo sobre os sistemas táticos. Aliás, vamos falar bastante aqui sobre sistemas táticos nesse vídeo de hoje, porque o Fluminense entrou ali com um sistema bem peculiar, né? Uma forma bem peculiar de se defender. Então, garanta o seu curso no Laboratório do Futebol com 20% de desconto, colocando o cupom falando 20, tá? Vocês estão vendo aqui já na tela o banner? Então, coloca o cupom falando 20, você vai ter 20% de desconto em cursos que já são baratos. Então, você vai ter desconto em cima de desconto, vamos dizer assim, tá? Então, vale muito a pena. Entra aqui na descrição do vídeo, vou deixar também no comentário fixado. Não perde essa oportunidade porque vale muito a pena. Eu vou começar com um campinho para a gente entender aqui onde é que as peças estavam colocadas dentro do campo, depois a gente vai ver alguns vídeos também. Então vocês estão vendo aqui o Flamengo em organização ofensiva na primeira fase de construção e o Fluminense se defendendo nesse 5-2-3, tá? O Fluminense se defendendo no 5-2-3 e aí o que a gente vê aqui é o seguinte, o Chelsea recentemente conseguiu manipular essa marcação do Fluminense. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente isso no vídeo já já, tá? Eu esperava que o Flamengo conseguisse achar esse passe aqui por dentro, achar um passe aqui que pudesse vencer essa primeira pressão. Quando você vence essa primeira pressão aqui e joga por dentro, como o seu adversário só tem 2 jogadores aqui nessa segunda linha, e aí, desculpa, gente, não me levem a mal aqui que eu não estou colocando os nomes dos jogadores do Fluminense, mas é porque se colocar os nomes fica muito ocupado, fica uma sopa de letrinha aí, então não é menosprezo nenhum ao Fluminense, nada disso. Só se eu colocar só os números fica mais fácil, e a gente coloca os nomes, perdão, dos jogadores do Flamengo para a gente poder identificar melhor, e o Fluminense a gente vai só apontando aqui, tá? Então não é menosprezo nenhum, é só para não ficar aquela confusão de um monte de letra, um monte de nome aqui, porque fica realmente mais confuso para vocês entenderem. Então quando você consegue construir com um pouco mais de paciência, fazer esses caras andarem para frente, você obriga eles a eventualmente, né, cederem a linha de passe aqui nas costas. Então o Flamengo não estava fazendo isso, porque o Flamengo estava mordendo a isca de jogar por fora rapidamente. E aí o Flamengo montou aqui um 4-2-4 e o time ficou com muita gente fora do bloco. Tá? Muitas vezes, inclusive, os próprios volantes aqui, né, mais próximos aqui dessa marcação, se deixando marcar pelos 2 jogadores que faziam aqui essa companhia aqui ao EV, né, que era o Lima e o Canóbio. Né? Então o Fluminense subia com esses 3 jogadores e eles conseguiam não só pressionar aqui esse passe por dentro, como também tirar aqui essa jogada aqui dos volantes. Então o Fluminense fechava aqui o jogo por dentro, com competência também, tem um adversário do outro lado, obviamente, a gente não pode esquecer disso. Mas eu esperava que o Flamengo fosse conseguir achar esse passe aqui nas costas, porque o Chelsea conseguiu recentemente, tá? Como eu já falei, vou mostrar para vocês aqui já já o Chelsea conseguindo fazer. Tá? Então, o Flamengo mordia a isca e circulava muito rápido a bola aqui por fora, já fazia o que o Fluminense queria que o Flamengo fizesse. Então, o que acontecia? Quando a bola vinha por fora, o Fluminense já tinha uma superioridade aqui. O Fluminense conseguia juntar aqui jogadores com muita disposição também, com muita intensidade também na marcação, muita aplicação tática. Então o Flamengo, quando circulava a bola pelo lado, não tinha a superioridade numérica. E raramente tinha 1-1 aqui. Até o Cebolinha ganhou 1-1 no começo do jogo aqui contra o Guga, né? E achei que faltou trabalhar um pouquinho mais esse 1-1. E aí isso vai mudar no segundo tempo, a gente vai chegar lá ainda. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa mudança no segundo tempo. Mas o Flamengo circulava muito rápido pelo lado
e aí acabava mordendo a isca, acabava fazendo o que o Fluminense queria que o Flamengo fizesse, e o Fluminense apertava aqui essa marcação pelo lado do campo também, e aí não tinha muita opção de progredir, linha de passes fechadas, o Flamengo não conseguia progredir, o que fazia? Bola para trás de novo. Então o Flamengo tinha aquela posse muito efêmera, né? Sem muita efetividade. Ficava circulando a bola de um lado para o outro. Quando chegava no corredor lateral, o Fluminense apertava aqui, pressionava, não tinha linha de passe. De novo, tinha que circular a bola para trás e tinha que ficar trabalhando a bola. Então o Flamengo, mais uma vez, finalizou pouco. Mais uma partida que o Flamengo finalizou pouco. Muito por conta disso, porque não conseguia chegar, porque o Fluminense bloqueava aqui esses lados. Com competência, volto a dizer, tá? E o Flamengo não conseguindo manipular essa marcação do Fluminense como eu esperava, tá? Antes da gente mostrar aqui esses lances do Chelsea, eu quero só mostrar para vocês que o Flamengo nesse 4-2-4 aqui, né, que estava acontecendo aqui, ó, tá? Muita gente fora do bloco, ficou com pouca gente aqui para poder agredir mais essa última linha, sempre ficava em inferioridade numérica e ficou muito espaçado, os jogadores ficaram distantes. O Flamengo foi um time que não esteve compacto nesse jogo de ontem. Tá? O Flamengo esteve muito descompactado. Então isso acabou impactando negativamente de diversas formas. Especialmente quando perdia a bola, perdia um duelo, errava um passe, não tinha muita pressão pós-perda, porque os jogadores não estavam próximos. Então quando você não tem jogadores mais próximos para pressionar pós-perda, o teu adversário rouba a bola, tira essa bola da zona de pressão e te machuca. Então o Flamengo sofreu alguns contra-ataques justamente porque estava com jogadores distantes e aí o Fluminense conseguia avançar e machucar o Flamengo em contra-ataque, porque a pressão pós-perda não funcionou. Tá? Então o Flamengo não esteve bem taticamente, especialmente no primeiro tempo, no segundo tempo, algumas melhores. Vamos olhar lá o que o Chelsea fez com o Fluminense rapidamente, para a gente poder entender por que eu fiquei, de certa forma, frustrado. Imaginei que o Flamengo pudesse reproduzir aquilo. Por quê? Porque foi algo que o Chelsea fez recentemente com o Fluminense, não faz tanto tempo assim. Então eu imagino, né, que, obviamente, o Felipe, né, sua comissão técnica, estudaram esse jogo, olharam esse jogo, se debruçaram sobre esse jogo e imaginei que eles iam tentar reproduzir. Não conseguiram. O que foi que o Chelsea fez? Eu vou mostrar para vocês agora. Construiu com paciência, tá vendo? Passe para frente, passe para trás. Eu sei que a torcida muitas vezes fica chateada com isso aqui, que não quer ver isso aqui. É uma construção modorrenta, o torcedor fica meio de saco cheio. Fica essa coisa de passo para frente, passo para trás. Isso aqui tem uma utilidade dependendo do contexto. E ontem tinha esse contexto. Então olha aqui, o Caicedo passa para trás, olha só, passa para frente, passa para trás, aí você faz uma zona aqui de pressão, você se obriga a ficar pressionado, você atrai o seu adversário e aí depois você vai tirar a bola dessa zona de pressão, passes curtos e o Cucurella conseguindo avançar. E aí a diferença, o Chelsea conseguindo avançar pelo corredor lateral numa situação de 2 contra 2. É muito melhor do que a gente viu o Flamengo ontem. O Flamengo, como não fazia esse contexto aqui de atrair para libertar, quando jogava a bola no corredor lateral, tinha muita gente, não tinha vantagem. Então a diferença é exatamente essa, que o Chelsea conseguia uma situação de 1 para 1, de 2 para 2. Olha a movimentação que a gente vai ver aqui, ó. Tá? Achando nas costas. Então, faltou um pouquinho o Flamengo se movimentar melhor com seus volantes, até com seus meias também, para dar a linha de passe para quem tinha bola. E isso também não aconteceu, isso também acabou prejudicando a fluidez do Flamengo nessa construção por dentro, que sempre machuca muito o adversário. Quando você acha esse passe dentro, o adversário sempre fica perdidaço, sempre fica ali numa situação muito desconfortável. Então, faltou isso. Para mim, isso foi a grande chave do jogo ontem, porque isso acabou tornando o jogo muito mais difícil do que poderia ser. Só que aí, no segundo tempo, a orientação mudou e o Felipe pediu um pouquinho mais de ousadia nesses 1 para 1 pelos lados. O Flamengo tinha que ser mais agressivo para poder tentar ganhar mais a profundidade. O Flamengo tinha que acreditar mais nesse 1 para 1. O Flamengo tinha a possibilidade de ganhar esse 1 para 1, como eu falei para vocês no começo do vídeo. O Cebolinha teve lance de 1 para 1 contra o Guga que ele ganhou. O Guga, a gente sabe, tem uma deficiência ali naquele 1 para 1 defensivo. Então, a gente viu principalmente o Olacian, que é muito corajoso, né, para jogar bola, conquistando esse primeiro escanteio aqui, tá? E o Flamengo, já que não conseguia construir por dentro, constrói pelo lado e agride mais pelo lado, né? Tenta agredir mais. Então, aqui de novo o Olacian também recebendo do Léo Pereira, ó. Vai trabalhar aqui uma jogada de profundidade, vai levar aqui a bola para o fundo, vai ficar no meio de 2 aqui, ó. Com muita coragem levou para o fundo, o Guga cedendo o escanteio. E o Flamengo começou a machucar no escanteio. Por quê? Eu avisei aqui para vocês, né? Aquele momento que a gente sente prazer em dizer. Eu disse, eu avisei. Eu falei aqui no pré-jogo. Bola parada defensiva do Fluminense é fraca. Então o time tem sofrido gols assim. O Renato Gaúcho não marca mais 100% individual, mas o problema persiste. Então tomou gol do Al Hilal. O Chelsea conseguiu lance de perigo, tomou gol do Cruzeiro e tomou gol do Flamengo, porque é uma deficiência do time. Então o Flamengo foi forçando esses escanteios, foi forçando a jogada de profundidade. Teve esse primeiro lance aqui do Ortiz, bem mais recuado ali, em cima da marca do pênalti, né? Tentando se desvencilhar. O Luiz Araújo bate muito bem os escanteios, né? Ele bate muito bem. A bola vem na cabeça do Ortiz, o Fábio faz a defesa.
Aqui o Flamengo conseguindo circular a bola pelo lado, conseguindo trabalhar a bola de um lado para o outro, melhor dizendo, né? E aí já saiu o Canóbio de campo, já está o Serna. E o Serna não tem o mesmo senso de urgência do Canóbio. O Canóbio é um jogador que marca muito forte, ele realmente ajuda muito nessa primeira pressão do Fluminense, realmente dificulta a vida do time adversário, porque ele marca dois ao mesmo tempo, corre que nem um maluco, realmente muita dedicação do Canóbio. Quando entra o Serna, mesmo ele descansado, ele não tem o mesmo senso de urgência, não tem a mesma capacidade defensiva de cobrir espaço. E a gente vai ver agora o Danilo achando um passe já nas costas dele pro Varela. E aí o Varela vai cruzar, tá? E aí vai acontecer mais um escanteio. Aí o Luiz Araújo vai bater de novo e vai ter mais uma chance. E aí a gente vai mostrar daqui a pouquinho na sequência outros escanteios. Aqui o Flamengo fazendo o que eu queria que tivesse feito mais vezes durante o jogo, o que o Chelsea fez, que eu mostrei para vocês. Olha só aqui, ó. Passo para trás. E aí, zona de pressão, tá vendo aqui, ó? 4 jogadores do Fluminense subindo a pressão, o Flamengo ali numa inferioridade numérica, parece que vai dar ruim, parece que o Fluminense vai roubar a bola, mas aí o Flamengo tem um jogador de qualidade que é o Danilo, né? E aí ele acha um passe nas costas, justamente como eu queria que tivesse acontecido mais no primeiro tempo. Aqui o Fluminense já mais um pouco cansado, né? Então facilita um pouquinho mais para o Flamengo, e aí o passe vem aqui por dentro, a bola volta lá para fora, o Luiz Araújo numa situação de 1 para 1 bem mais confortável, né? Sem estar em 1 contra 2, leva essa bola aqui para a lateral, cruza, escanteio, tem mais uma situação de cabeceio do Ortiz, então o gol, né, já tinha sido ensaiado 2 vezes, o Ortiz já tinha botado a cabeça na bola 2 vezes, e aí a gente vai ver agora o lance do terceiro gol, né? A gente vai ver primeiro a origem, né? O Flamengo dando chutão, e aí, uma coisa que eu acabei não destacando, né? Que bom que eu trouxe aqui esse lance aqui para elucidar exatamente isso. O Flamengo, nessa partida, estava com muita dificuldade de vencer a primeira e segunda bola. O time estava descompactado, e quando o Fluminense dava o chutão, o Fábio ou os zagueiros faziam a bola mais longa, por essa descompactação do Flamengo, o que acontecia? O Flamengo não conseguia vencer a segunda bola. Então, perdeu muita disputa física, isso me chamou muita atenção, não dá para perder tanta disputa física quanto perdeu ontem. O Flamengo sabe que os adversários sempre entram com a faca no dente contra o Flamengo, então tem que igualar na disposição, na disputa. Não dá para ganhar todas, obviamente, né? Ninguém espera que o Flamengo ganhe todas as disputas físicas do jogo, mas ontem abusou do direito de perder disputa física. O EV ganhando muito pivô, ganhando muita disputa em força dos zagueiros do Flamengo, tá? E o Fluminense dando chutão, e quando não ganhava a primeira, ganhava a segunda. Mesmo que a primeira ficasse em disputa ali, houvesse uma disputa de bola, a segunda bola ficava com o Fluminense. O Flamengo estava descompactado. O que aconteceu nesse lance aqui do gol, né, que deu origem ao gol? Justamente o Flamengo ganhando uma primeira e uma segunda bola. Olha só, o Rossi vai dar o chutão, ó. A bola vem para o Pedro, ele consegue vencer e cai para o Juninho. O Flamengo finalmente conseguindo vencer uma segunda bola, venceu pouquíssimas segundas bolas durante essa partida. Aí o Juninho dá esse belíssimo passo pro Pedro. O Pedro também faz essa jogada aqui espetacular, porque ele faz um ameaço aqui, vem um carrinho aqui, ele dá um ameaço espetacular, né? E aí depois ele finaliza, o Fábio pega, e aí o lance do gol, né? O Ortiz dentro do gol aqui, atrapalhando o Fábio. Tem uma disputa aqui que ele vem se fazer de morto aqui, e aí fica essa disputa pelo espaço, né? Ele disputando em força, conseguindo disputar fisicamente, né? Então a importância de você vencer o duelo físico, né? Ele fica disputando ali na força física, tá vendo? O cruzamento vem, e aí o Pedro, como um ótimo centroavante que é, né? Já deu 3 passinhos para trás ali. O Guga, que estava marcando ele, já perdeu a referência. Você vê que nesse lance o Guga já tá até com a mão esticada. Ele tá querendo achar o Pedro, né? Não achou, já perdeu, já era, um abraço. O Pedro já deu 3 passinhos para trás, o Guga já perdeu a referência, o Guga também não mapeou o espaço, não conseguiu entender onde é que o Pedro estava, e aí o Ortiz vai muito bem no lance, porque ele venceu essa disputa aqui, a bola vem, ele consegue dar a casquinha para trás, e o Pedro, como um ótimo centroavante, né, ataca o espaço no momento certo, entende onde é que a bola vai cair e se joga numa atitude já diferente do Pedro. O Pedro entrou nesse jogo com uma atitude bem diferente aqui, inclusive é interessante a gente falar sobre isso, sobre o sem bola do Pedro nessa partida. Ele teve muito bem sem bola, tentando fechar espaço, saltando pressão, se movimentando muito mais. Parece que a bronca lá do professor Felipe Luiz deu certo. Que o Pedro possa se dedicar um pouquinho mais também sem bola, porque ele consegue, dá para fazer. Eu já mostrei para vocês algumas vezes que o Pedro em forma consegue sim contribuir sem bola, não é nulo, não é um Prata, não é um BH, não é um Luiz Araújo, não dá para esperar isso dele, mas ele consegue sim contribuir, ele consegue fechar a linha de passe, consegue incomodar os adversários, tem como ele fazer um papel importante ali, então é uma questão dele estar bem fisicamente, e uma questão dele também se dedicar, comprar essa ideia. Ele comprou essa ideia no passado com o Tite, o Flamengo pressionava bem, subia o bloco, conseguia ter um bloco alto o suficiente com Arrascaeta e Pedro, porque eles estavam fisicamente bem e estavam afim. Então o Pedro, que ele bote a cabeça no lugar agora, volte a treinar bem, ganhar espaço, ganhar minutos, para poder ser importante, sem a bola também, e com a bola a gente sabe que ele é absurdo, né? Criando jogadas, enfim,
fazendo os gols. Ele é um craque. Pedro é um craque. Pedro tá lá na prateleira de craque. Então, é uma questão agora das coisas se juntarem. O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima, numa atuação, como eu falei, um pouquinho abaixo, mas nesses momentos o que mais importa é conseguir os 3 pontos. Venceu, mesmo jogando mal, venceu. Isso é importantíssimo. Mesmo jogando mal, vencer. Isso é importantíssimo. O Flamengo está ali na cola do Cruzeiro, tem 3 pontos só a menos e tem um jogo a menos. Então pode empatar ali em pontos. E o Flamengo, no momento, ainda tem um saldo melhor, ainda tem ali as vantagens dos critérios de desempate. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O que vocês acharam da partida? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de aproveitar a promoção do cupom Falando20 nos cursos do LabFoot. Até o próximo vídeo. Um abração e eu fui. Saudações.